Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, que a paz do Senhor esteja de forma sobrenatural junto de nós hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus, obrigada por mais um dia, Senhor. Eu desejo que todos estejam bem, desculpa, em nome de Jesus. Bom dia, Mi, bom dia, Bernadette, bom dia, Janaína, a paz do Senhor Jesus. Como vocês estão? Vocês estão bem? Bom dia, Marley. A paz do Senhor. Eu tô bem, graças a Deus. Estamos indo muito bem no nosso novo jejum. Né, Marley? A Marley tá com a gente. A Marley, a Simone. Graças a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Hoje é o dia do jejum do ministério, né? Jejum do ministério do almoço até às 13 horas ou até o meio-dia, e aí só almoçar amanhã. Uma vida jejuada, é uma vida posicionada. Uma vida jejuada nos coloca em níveis espirituais diferentes. A gente acessa a segunda e a terceira porta do tabernáculo com mais facilidade. Ajuda o nosso posicionamento. Hoje nós vamos ler Romanos capítulo 3. Capítulo 3, ele fala para nós. É muito lindo o que o Paulo faz aqui. É isso mesmo, irmã. É uma bênção. Está uma bênção, né? É verdade. É tempo de romper. O jejum traz muito romper na vida de todos que praticam. Romper de coisas que antes era tão difícil sair de cadeias, né? De ciclos repetitivos. E o jejum vem e nos tira. A mão do Senhor consegue agir de maneira mais poderosa, porque nós damos acesso para Ele fazer isso. É isso que o jejum faz na nossa vida. Então vamos lá. Vamos orar antes de começar? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eu entro agora nas cortes celestiais diante do Senhor e me apresento. Consagro a minha vida ao Senhor, consagro esse ministério. Apresento ao Senhor cada uma das suas filhas que estão aqui, meu Pai, nessa manhã, em nome de Jesus. As que estão agora, as que chegarão e as que assistirão depois essa palavra, Pai. Eu trago em nome de Jesus todas para perto de Ti, para que o Senhor abençoe uma a uma, de maneira com as bênçãos que cada uma delas estão precisando, Senhor, nesse dia de hoje. Espírito Santo, nos leva para mais perto nesse dia. Nós damos liberdade para que o Senhor nos forje um pouco mais. Que a nossa mente esteja receptiva, entregue à palavra dessa manhã. Eu repreendo todo espírito de distração, todo coração endurecido, em nome do Senhor Jesus. Declaro que o nosso coração está ligado no Senhor. Está rendido para que nós possamos ouvir e compreender e receber a palavra do Senhor nessa manhã. Nós estamos aqui reunidos em seu nome, meu Pai, para exaltar o nome do Senhor, para trazer o Senhor em poder e em glória para dentro da nossa casa. Não somente na nossa casa corpo, mas na nossa casa física, onde estão os nossos familiares, onde é o nosso lugar de descanso. Em nome de Jesus, Senhor, que o céu se movimente nesse dia, de forma que tudo que esteja fora do lugar seja organizado para a honra e glória do nome do Senhor. Reveste-nos agora, Pai,
em nome de Jesus, com uma nova armadura. Armadura lavada no sangue do Cordeiro, envolvida pelo fogo do Teu Espírito Santo, para que nós tenhamos um dia debaixo do Teu poder, meu Pai. Um novo capacete da salvação, uma nova couraça da justiça, cobrindo toda a dimensão dos nossos braços e mãos, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, em nome de Jesus. Assim nós estamos prontas para viver esse dia que o nosso ministério, Ministério de Mulheres de Avivamento, entrega o jejum ao Senhor, como uma vida transformada, transformação interior na vida dessas mulheres, meu Pai. O Senhor está fazendo grandes obras, grandes transformações em todo o âmbito espiritual e pessoal, profissional, na vida de cada uma delas, através dessa entrega, desse jejum. Obrigada, meu Deus. É isso que eu oro e peço ao Senhor no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém? Louvado seja o nosso Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia. Bom dia, Joelma. Bom dia, Marineuza. Bom dia, Esther. Bom dia, Leandra. Bom dia, Dani, Deus irê. Bom dia, Terezinha. Glória a Deus. Hoje nós vamos fazer a leitura, então, do capítulo 3, né, de Romanos. Nós vimos em Romanos 1, olha como é importante. Em Romanos 1, nós vimos que os gentios são culpados. É isso que nós vimos lá. Mostrou isso para nós. Romanos 2 nos trouxe que os judeus também são culpados, que foi o que nós lemos ontem. E hoje, em Romanos 3, Paulo concluiu que todos pecaram, todos, e apresenta a solução para isso, a justificação pela fé em Jesus Cristo. Então vamos ler, do versículo 1 ao 8, vai trazer para nós sobre vantagens e fidelidade de Deus. Glórias a Jesus. Versículo 1 diz assim: Então, qual é a vantagem de ser judeu? Será que ser circuncidado tem algum valor? Tem sim, e de muitas maneiras. E a primeira vantagem é que Deus entregou a sua mensagem aos cuidados dos judeus. Mas se alguns não foram fiéis, será que por isso Deus vai ser infiel? De modo nenhum. Que Deus continue a ser verdadeiro, mesmo que todas as pessoas sejam mentirosas. Como dizem as Escrituras a respeito dele, que fique provado que tu tens razão quando falas e que sejas vencedor quando fores julgado. Aqui, vamos ler até o 8 para dar o fechamento. Versículo 5. Mas se as injustiças que cometemos servem para mostrar que Deus age com justiça, o que é que podemos dizer? Que Deus é justo quando nos castiga? Eu falo aqui com as pessoas que costumam falar. É claro que não. Se Deus não fosse justo, como poderia julgar o mundo? Mas digamos que a minha mentira faz com que a verdade de Deus fique mais clara, aumentando assim a glória dele. Nesse caso, por que é que devo ainda ser condenado como pecador? Então, por que não dizer, façamos o mal para que desse mal venha o bem? Na verdade, alguns têm me caluniado, dizendo que eu afirmo isso. Porém, eles serão condenados como merecem. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Louvado seja o Senhor. Olha só, Paulo aqui, ele começa com uma pergunta. Qual é a vantagem de ser judeu? E a resposta, muitas. Muitas. Por quê? Porque receberam os oráculos de Deus, que são as Escrituras,
Os judeus receberam as escrituras, receberam todo o conhecimento da palavra e das leis do Senhor. E o grande privilégio, então, era esse. Era grande esse privilégio, mas a responsabilidade também era grande. E eles precisavam ter essa consciência em relação a essa responsabilidade. Então, mesmo que alguns foram infiéis, a fidelidade de Deus permanece. A palavra de Deus nos traz isso. Deus não falha. Mesmo que os homens falham, Deus não falha. Ele é Deus. Ele é poderoso e soberano. Ele sempre vai se manter fiel, nunca vai falhar. E sempre vai estar trazendo e sendo justo com a verdade. Que todos nós sabemos já o que é o certo e o que é o errado. Então aqui Paulo responde a um argumento falso, né? No versículo 6, Paulo responde com um argumento falso. Um argumento falso, na verdade, né? Quando falam, se Deus não fosse justo, como poderia julgar o mundo? O que significa aqui, nesse versículo 5 e 6? Que Paulo responde esse argumento dessa forma: se o pecado revela a justiça de Deus, Deus não pode julgar? Olha só, se o pecado revela a justiça de Deus, Deus não pode julgar? Todo pecado revela a verdade e a justiça de Deus. O pecado condena o homem porque diante dos olhos dele a verdade é revelada. Todo aquele que faz o que não é certo, ele tem a verdade revelada diante dos olhos dele. E isso traz o constrangimento. Deus é justo juiz do mundo. Ele é o único juiz justo desse mundo. E ele julgará a todos, sem escolher. Ele vai julgar todos, rico, pobre, de todas as classes sociais, de todas as cores, todos. Não vai ficar um sem receber a justiça, o juízo de Deus, assim dizendo. Depois no versículo 7 e 8, outros poderiam distorcer dizendo, façamos o mal para que venha o bem. E Paulo condena esse pensamento. Paulo não concorda. E ele diz, graça não é desculpa para pecado. Olha como isso é forte. A graça não deve ser usada como justificativa para continuar pecando ou para ignorar as consequências do pecado. Nós temos que cuidar disso. Nós precisamos vigiar muito em relação a isso. E entender que a graça é um favor imerecido que o Senhor Deus derrama sobre a nossa vida. E nós não devemos pecar e depois blasfemar, dizer, não, mas depois Deus me perdoa. Não, não faça isso. E é o que Paulo está condenando aqui. Ele condena esse tipo de pensamento. Porque esse pensamento não é o certo. Não está certo. E Deus conhece o nosso coração. Nós já falamos isso bastante aqui. Deus sabe tudo que nós estamos gerando. Todas as nossas intenções, até as mais ocultas, o Senhor sabe. Versículo 9 diz assim, ó. Então será que nós, os judeus, estamos em melhor situação do que os não-judeus? Aqui Paulo iguala todos diante de Deus. Nesse versículo 9, quando ele diz assim, ó, de modo nenhum, já mostrei que todos os judeus e não-judeus estão debaixo do poder do pecado. Então ele iguala todos aqui. Ele coloca todos iguais diante de Deus. Versículo 10. Como dizem as escrituras sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo. Todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo. Todos mentem e enganam sem parar. Aqui, ó, até o versículo 12, quando afirma que todos se desviaram e não há mais ninguém que faça o bem, e não há ninguém mesmo, aqui afirma que por natureza
todos os seres humanos são pecadores e estão afastados de Deus. Todos os seres humanos são pecadores e não estão na posição onde Deus gostaria que estivesse. Há um caminho longo que nós temos que perseguir. Há um caminho longo que nós temos que seguir para chegarmos no nível espiritual onde o Senhor deseja que nós estejamos. É a busca diária, constante. É a busca sem cessar. É a constância. Para Deus é melhor que você faça 10 minutos todos os dias de tempo com Ele do que 2 horas uma vez por semana. Porque é a constância diária que traz a sua intimidade com o Senhor. Então não fique esperando ter um tempo disponível de 1 hora, 2 horas. Não é sobre isso. Se nesse trajeto da semana você tiver esse tempo, glória a Deus. Glória a Deus por isso. Você vai acrescentar. Mas tenha uma rotina, uma constância com o Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Ele coloca aqui, nessa parte, que o pecado é universal. Ele não está localizado só em uma região. O pecado é universal. É isso que Paulo afirma aqui, tá bom? Versículo 13 diz assim: todos mentem e enganam sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fosse veneno de cobra. A boca deles está cheia de terríveis maldições. Eles se apressam para matar. Por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. Aqui nos traz a descrição do pecador como boca cheia de engano, língua mentirosa, pés apressados para derramar o sangue, olhos sem temor a Deus. É essa descrição do pecador que traz aqui do versículo 13 até o 18. Sem temer a Deus. Ou seja, o pecado, ele afeta o pensamento, fala, atitudes e também o coração. O pecado afeta os pensamentos, a fala, as atitudes e o coração da pessoa. Entende como que o pecado atinge? De uma maneira que trava, cega, endurece a mente das pessoas. O pecado traz isso na vida das pessoas. Por isso nós, com muito amor e muito respeito, devemos posicionar todos que nos cabe a falar sobre o amor, sobre o Evangelho. Em nome de Jesus. Amém? No versículo 19 diz assim, nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Entenda que depois de Jesus, as leis não são para os que crê. Olha como isso é forte. A lei não são para os que crê, como nós cremos. Porque o amor de Cristo nos posiciona. O amor de Jesus nos invade de tal forma que é pautada no amor de Cristo que nós vivemos. Porque o amor de Jesus está acima das leis. Jesus não veio para tirar nenhuma lei, mas aquele que crê e vive nele
tem a vida que tem que ter, leva a vida que precisa ter. As leis são para aquelas pessoas que não crê, para que elas temam, para que elas entrem na caminhada certa, para que elas façam o que é certo. Entende? E quando nós temos o conhecimento do Evangelho de Cristo, quando nós sabemos tudo que Jesus pede, tudo que Jesus pediu para que nós fizéssemos, tudo flui muito leve, tudo acontece de uma maneira muito natural. Entende? Por isso o nosso pensamento é: o meu comportamento está agradando a Deus? O que eu estou fazendo, o Senhor está se alegrando comigo? Porque é o amor de Jesus que traz esse sentimento no nosso coração. É o amor de Jesus que traz essa visão na nossa mente. Entende? Eu até tinha escrito de caneta aqui na minha Bíblia que o amor de Cristo nos posiciona a viver de maneira certa. É exatamente isso que eu falei. A lei revela o pecado, mas não salva. Entende? A lei revela e expõe o pecado, mas a lei não salva se a pessoa não tiver o amor de Cristo e viver conforme Jesus pediu para que a gente vivesse. Seguindo Ele é fazendo o que Ele fazia. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Quem conhece a lei entende que está em pecado, mas para a pessoa cumprir a lei, ela tem que querer sair do pecado. E quando ela sai do pecado, é porque ela está caminhando com Jesus. É porque ela ama Jesus, então ela quer sair daquele pecado, ela quer viver uma vida de santidade, ela quer mudar o seu comportamento. É sobre isso. A lei é como um espelho. Ela mostra a sujeira, mas ela não limpa. A lei é para os que não crê, porque nós cremos e nós já sabemos o que precisa ser feito. É muito bom receber conhecimento. É transformador viver na verdade. Abre os nossos olhos, traz luz no nosso coração, traz paz na nossa mente, pensamentos equilibrados, pensamentos direcionados. Mas entenda que se você está cheia do amor de Jesus, tudo você vai fazer como Ele fazia. Entende? Você vai fazer tudo o que Ele fazia. E aí as coisas vão ficar mais leves. O seu posicionamento diante da sua família, diante das pessoas, é natural. Não tem que forçar nada. Porque o amor de Jesus não é força. O Evangelho não é força. O Evangelho é amor. E nunca se esqueça que o Evangelho não é exclusão, é inclusão. É trazer para dentro da presença do Senhor Jesus e do amor dele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Agora, continuando no versículo 21. Versículo 21 diz assim, ó. Mas agora, Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. Ó, o meu tá grifado de caneta vermelha. Vou ler de novo. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte. Olha o testemunho dessa lei. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados, pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo,
No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos à lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim, percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Ou será que Deus é somente Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos não-judeus? Claro que é. Deus é um só e aceitará os judeus na base da sua fé e também aceitará os não-judeus por meio da fé que eles têm. Será que isso quer dizer que, por causa da fé, nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Não, de modo nenhum. Pelo contrário, afirmamos que a lei tem valor. Glórias a Jesus. O que nós vemos aqui? Que só cumprir a lei não é suficiente. Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, aceita todos e perdoa todo aquele que crê em Jesus Cristo, vive nele, por ele, com ele. Entende? Entende que tudo que nós temos estudado aqui, que tudo que nós temos buscado de conhecimento da palavra, nos traz que a fé revela para nós aquilo que nós buscamos. Nós queremos paz, então através da nossa fé nós receberemos paz. Você deseja ter uma vida avivada, você deseja receber o avivamento de forma sobrenatural, que o Espírito Santo vem e toma a sua vida e te transforma e te traz cura. É a fé. É a sua entrega na presença do Senhor Jesus. É clamar por Ele, é o seu posicionamento. É o gerar no seu coração, gerar no seu espírito e alimentar pessoas com aquilo que você gera. Entende? Então nós vimos que a justiça não depende de Deus, das obras, perdão. A justiça não depende das obras. Mas nós vimos que agora, sem a lei, se manifestou a justiça de Deus, porque é testemunhada pela lei e pelos profetas, assim como diz no versículo 21. A justiça não depende das obras feitas, mas sim da fé em Jesus Cristo, da nossa entrega. Onde nós estamos, como nós estamos posicionadas com Cristo. Jesus deu a vida dele por você, por mim, por todos, por amor, se entregou voluntariamente. Como que você está posicionado em relação a isso? Você crê? Você sente o que Jesus fez por você? Você consegue sentir o que ele passou para que nós pudéssemos estar aqui? Então nós vimos que mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, a justiça de Deus será feita, sem distinção. Porque é de acordo com a fé, tanto para os judeus, como diz a palavra, como para os não-judeus. Todos nós passaremos pela justiça de Deus, pela nossa fé, pelo que nós carregamos. No versículo 23 diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O problema é universal, não é em uma região localizada. Entende? A solução é a justificação pela graça, porque nós somos justificados gratuitamente pela graça de Deus. Nós somos justificados. Nós fomos justificados pela morte de Jesus naquela cruz.
Jesus se rendeu naquela cruz por nós e ele justificou todos os nossos pecados. Então, como não buscar Jesus em amor, em fé, sem cessar, o tempo todo? O tempo todo. O tempo todo é você acordar de madrugada e você agradecer. Mesmo que você acorda de um sonho, aí você acorda, mas você vira e você fala obrigada, Jesus. Obrigada. Por que você fala obrigada? Porque você está lembrando que você está deitada numa cama, que você está confortável, que você pode descansar. Entende? É ser grato o tempo todo. Se lembrar o tempo todo que tudo que você vive é pela graça de Deus. É pelo amor e a misericórdia dele sobre a nossa vida. Amém? Em tudo nós temos que nos posicionar dessa forma. Nada que nós temos é sem a autorização de Deus. Nada, nada. Tudo é pela autorização dele. Cristo foi apresentado como sacrifício. Isso mostra a justiça de Deus que perdoa os nossos pecados. Nunca se esqueça disso. Perdoou os nossos pecados, mas não ignora o pecado daquele que continua a praticar. A cruz é o lugar onde a justiça e a misericórdia se encontram. Por isso nós devemos pedir perdão todos os dias, o tempo todo, se acontecer, dos nossos pecados, porque os nossos olhos são muito ágeis. Nós precisamos estar muito posicionados. Os nossos olhos vê, a nossa mente já quer processar o que viu. E é onde nós temos que estar vigiando e orando o tempo todo, para que a gente não fique carregando nada que não agrade o Senhor. Começa a se observar até no trânsito. Eu não sei como que é o trânsito na sua cidade. Na minha cidade não é muito fácil. Não porque tem muito carro, igual na Grande São Paulo, não é isso. Mas é porque as pessoas não têm muita disciplina de avisar que vai virar, de avisar que vai entrar. Então não é um trânsito muito fácil. A gente dá a seta pedindo sinal e eles não deixam a gente entrar. É como se fosse uma disputa de posicionamento no trânsito, sabe? De quem vai ficar mais na frente. Então nós temos que vigiar até no trânsito. Porque senão você lança ali uma palavra e não percebe, e aquilo fica te acompanhando durante todo o dia, e no final do dia você está nervoso e não entendeu o porquê. É por causa daquela atitude que você teve. Isso em todos os lugares, tá? Em uma loja que você entra e você não é bem atendida, aonde for. Do mercado, açougue, é uma loja e o trânsito, tudo. Nós precisamos vigiar, tá bom? Em nome de Jesus. No versículo 27, nós vimos que houve uma pergunta aqui. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? E aí vem a resposta, de modo nenhum, né? E por que não? Será que é porque obedecemos à lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Então, onde está os altos méritos aqui? Onde está os altos méritos? Excluído. Excluído. Porque ninguém pode se glorificar a si mesmo. A glória é de Deus. A glória é do Senhor. A glória não é nossa. Nós não merecemos nenhum mérito. Nós somos servos e devemos ser servos fiéis a Deus. Tudo que você fizer a Deus, faça com muito amor. Tudo que você fizer ao Senhor, coloque todo o amor que você conseguir. É melhor você não fazer do que você fazer de qualquer jeito. Porque senão vai ficar igual a oferta de Caim. Cuidado com isso, tá bom? Nós temos que tomar muito cuidado com isso.
O homem é justificado pela fé, então. Tá bom? Guarda isso para você, independente das obras e das leis. O homem é justificado pela fé. Esse é o centro da Reforma Protestante, que foi um movimento religioso, para quem não sabe, liderado por Martinho Lutero, que questionou práticas e doutrinas da Igreja Católica na época, levando à divisão do cristianismo ocidental. Então busquem para vocês entenderem um pouco mais sobre a Reforma Protestante, tá bom? É importante. Deus é Deus dos judeus e dos gentios. Deus é Deus de todos. É muito importante que isso seja repetitivo para que você nunca se esqueça. Nunca. Todos nós seremos justificados, tá bom? Em tudo. Você pode perguntar, mas isso anula a lei? Não. Não anula a lei. Pelo contrário, a lei aponta para Cristo. A lei aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. E nele encontra o cumprimento. É em Jesus Cristo que tudo se cumpre. Amém? O que nós vamos tirar? Qual é a essência do estudo de hoje para nós? Porque nós temos que extrair a essência de tudo aquilo que nós lemos, para que o nosso coração registre, para que a nossa mente receba esse conhecimento. Todos pecaram, isso é certo. Judeus, gentios, religiosos, não religiosos, todos pecaram. Todos temos culpa, todos são culpados. Nós vimos que a lei não salva, apenas mostra a condição. A lei nos leva para uma direção. Quem é a nossa direção? Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador, aquele que nós amamos com toda a força do nosso coração. Jesus Cristo, o centro da nossa vida, o centro de tudo que nós fazemos. Amém? Você já sabe o que é certo e o que é errado, e que Jesus Cristo é tudo. Tudo na nossa vida. É o mais importante. É o puro amor na nossa vida. É aquele a quem nós devemos toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Amém? Em nome de Jesus. Nós vimos que a justificação é pela fé. Então vamos aumentar a nossa fé. Vamos aumentar a nossa fé, elevar o nível da nossa fé. Como que eleva a nossa fé? Uma vida de jejum e oração. Posicionamento. Jejum, oração e posicionamento. Não por obras, mas por sacrifício oferecidos a Jesus. Amém? E sobre a graça de Deus. A graça do Senhor nosso Deus, nós recebemos ela de Deus. Não é uma conquista. Não existe uma fórmula. Deus nos dá. Quanta coisa o Senhor abre para nós através da verdade do Evangelho. Por isso é tão sábio que a gente viva a palavra e não os nossos sentimentos e as emoções. Aquele que tem a sua vida guiada pela verdade da palavra não erra, não tem prejuízo. Quando vem tempo de aflição, ele passa louvando, assim como Paulo louvava no escuro da prisão. Louvava e adorava a Deus. Por quê? Porque vive com a verdade da palavra, sabe quem é, sabe quem está o guardando. Nós sabemos quem está nos guardando. Então, por que temer? Deus é maior do que tudo. Ele está acima de tudo, todo nome, toda a criação. Ele criou tudo, ele é Deus. Então, como não despertar uma fé do tamanho do nosso Deus?
Eu desejo em nome de Jesus que você busque, alcance essa fé. Essa fé que te leva para um nível espiritual que diante de tudo que te aconteça, ainda assim você tem paz. Porque você entende que se aquilo que você está passando é para te forjar, é para te fazer mais forte para um nível maior. Em tudo na nossa vida, Deus está nos lapidando, nos preparando, nos posicionando. Seja para servir Ele como reino aqui na terra ou para estar com Ele na glória. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Obrigada, meu Deus. Ninguém pode se considerar melhor. Todos precisam da graça. Isso é humildade. Humildade. Nós precisamos nos posicionar em humildade. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. É tudo corpo. É corpo igual. É pele, carne, osso. É tudo igual. A hora que o Senhor chama, isso aqui vai para debaixo da terra. Ninguém é melhor que ninguém. Isso é humildade. Nós precisamos reconhecer isso. Acolher a todos que precisam. Amém? Obras, religião, título, nada nos torna justo diante de Deus. Isso é fim da autossuficiência. Tem muita gente se achando autossuficiente. E com essa autossuficiência, está se achando acima de Deus. A autossuficiência faz as pessoas acharem que ele não precisa de Deus. E nenhum título, e nenhum posicionamento, em nenhuma posição, e nem status, nem religião, nada disso vai ser visto por Deus. A nossa salvação, ela não depende da perfeição humana, mas da nossa entrega total a Jesus Cristo. Isso é segurança na fé. É você se posicionar em um momento de oração e pedir com força mesmo. E pedir tudo o que você deseja. Seja a sua cura, seja o levante financeiro da tua empresa, seja a restauração da sua família. É você se colocar ali diante do Senhor Jesus e falar: Senhor Jesus, eu tenho vivido a vida que o Senhor pediu para que fosse vivida. Eu estou posicionada. Eu amo o Senhor. O Senhor é o meu único Salvador. Em tudo, o meu coração se alegra em te dar graças, em viver na tua presença, em sempre estar me preocupando se o que eu tenho feito está certo, se está agradando o Senhor. Jesus, em seu nome, Jesus, intercede por mim até o Pai. Me traz vitória, traz o levante da minha casa, traz a restauração da minha vida financeira. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Quando nós nos entregamos totalmente a Jesus, quando a nossa entrega é genuína, verdadeira e total, nós temos segurança na nossa fé. Nós temos segurança no posicionamento diante do Senhor quando nós oramos. Porque se você se posiciona em oração e não consegue pedir porque você tem medo de pedir e não está merecendo, então vigia, vai se posicionar. Porque você merece tudo que Deus prometeu que você receba. Se você caminha com Jesus, você receberá todas as bênçãos do Pai. Todas. Não é algumas, é todas. Você terá a autoridade que Jesus prometeu
de orar pelas pessoas, curar, operar milagres, sinais, maravilhas. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Não há distinção entre pessoas, raças ou classes sociais no Evangelho. Sabe como chama isso? Unidade. Somos todos filhas e filhos de Deus. Não existe distinção. Como o povo perde tempo de brigar. Como o povo perde tempo de brigar. Para provar eu sou isso, eu sou aquilo. Todos somos iguais. Se as pessoas olhassem todos com os olhos do Evangelho, todos nós viveríamos em unidade. E não haveria tanta briga, tanta perca de tempo, tanta discussão. Quem entende que foi justificado da graça não vive em arrogância, porque a arrogância não cabe dentro de quem vive na graça. Quem entende isso, vive em gratidão e santidade. E isso é viver na graça. Viver na graça é isso. É ter um coração grato, longe do pecado. Amém? É isso. Por isso é tão importante entender o que Jesus fez naquela cruz por nós. Ele morreu na cruz para justificar os nossos pecados. Para que Deus desse a graça sobre nós. Isso é tão lindo, é tão genuíno, é tão simples. Nós que complicamos. É verdade. É nós que complicamos o Evangelho. Porque o Evangelho é simples. Quando nós lemos e os nossos olhos se abrem, nós somos capazes de reconhecer que tudo que nós vivemos, tudo que nós passamos, todas as afrontas, os confrontos, as dificuldades, as calúnias, está escrito. E o que você está vivendo, está escrito. Está tudo escrito. Então, por isso, nós devemos ser guiados pela palavra. Se você não conhece o Evangelho, se você está aqui hoje pela primeira vez, eu te convido a estudar o Evangelho. Começa pelo Novo Testamento. Porque hoje nós vivemos o Novo Testamento. Jesus veio para trazer isso para nós. Jesus veio para derramar esse amor, para salvar vidas, através da entrega dele, através da morte dele justificada naquela cruz. Então comece a ler um capítulo por dia. Não tenha pressa. Leia um capítulo, medite o capítulo e pense nele durante aquele dia todo. Se você não consegue fazer isso sozinha, tem tudo gravado aqui nesse ministério no Instagram. Desde o capítulo 1 do primeiro livro do Novo Testamento. Livro de Mateus é o primeiro livro. Todos os dias. E aí você vai conhecer Jesus, talvez como você não conhece ainda. E não tem como continuar na mesma vida conhecendo Jesus, como o Evangelho explica, como o Evangelho ensina. O Evangelho de Mateus, que está gravado no Instagram desse ministério, é o capítulo que eu mais trouxe explicação. Aberto assim, com muita clareza, para que todos compreendam a vinda de Jesus até a morte e crucificação dele. Depois os outros, eles repetem a história. Um livro ou outro traz uma história de uma visão diferente, mas todos se ligam. Então faça isso. Busque o conhecimento. Nunca mais você será a mesma pessoa. Quantas pessoas 10, 20 anos na igreja e agora está tendo os olhos abertos diante da verdade do Evangelho. E isso é maravilhoso, é o Senhor Jesus que faz.
É o amor dele por você que faz isso. É o Espírito Santo que transforma a sua vida. É o Espírito Santo de Deus que te traz a transformação e a cura de tudo aquilo que não te cabe mais, que você sempre quis se livrar, mas que sozinha você não consegue. Então, faça isso. Faça esse estudo e tenha sua vida transformada em nome de Jesus, porque é Jesus que faz essa transformação na sua vida, porque você começa a abrir o seu coração. E quando nós abrimos o nosso coração, ele vem, faz morada, organiza tudo que está desorganizado. É o Espírito Santo vai te conduzindo, vai te levando, vai te constrangendo do que é o certo e do que é o errado. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo ensino de hoje. Senhor Deus, nós reconhecemos que todos nós somos pecadores. Eu reconheço que eu sou pecador. Reconhecemos que precisamos da Tua glória. Carecemos da Tua glória, Pai. Obrigada, meu Deus, porque em Jesus Cristo nós fomos justificados gratuitamente. Nós somos justificados por Jesus naquela cruz. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Pai, pela graça que o Senhor nos entrega de forma gratuita, mesmo sem sermos merecedores. Obrigada, meu Pai. Que nem eu e nem você nunca traga a glória para nós. A glória não é nossa. A glória é de Deus. Nunca se esqueça disso. Quando você fizer algo, seja levar um alimento, seja levar um agasalho, orar por alguém e essa pessoa te agradecer e querer te engrandecer, desça e glorifique a Deus. Glorifique a Deus, a glória não é sua. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Nós nunca devemos esquecer do que Jesus fez naquela cruz por nós. Eu peço ao Senhor Deus, em nome de Jesus, que nos ajude a viver cada dia mais em fé, diante da fé. Que nós sejamos conscientes de que nós fomos redimidos, perdoados, porque nós fomos redimidos e perdoados, justificados por Jesus diante de Deus. Nós não podemos esquecer o que Jesus fez por nós, nunca, nunca, nunca. Que a nossa vida reflita a graça do Senhor em tudo que nós fizermos. E que nós possamos não só receber, mas conhecer o amor verdadeiro de Jesus. Para que através desse conhecimento, para que através do amor de Jesus em nós, nós possamos transbordar a todo aquele que precisa. Amém? Sempre em nome de Jesus. Na medida que você pede, você recebe. Então, na medida que você recebe, você transborda. Você recebe e você transborda. Peça e você recebe, mas você tem que transbordar. Não segura só para você. Não guarda só para você. Seria egoísmo. Você é uma árvore frutífera. Você dá frutos. Então você tem que pegar o fruto e alimentar as pessoas. Se você achar o fruto lindo e poderoso e guardar para você, o que acontece com o fruto da árvore? Ele apodrece, depois ele seca, depois ele cai. Então não retenha bênçãos que tem sobre a sua vida. Não retenha nenhum tipo de unção derramado sobre a sua vida. Porque quanto mais você dá, mais você recebe. É a obra do reino. Você faz e o Senhor te dá o poder.
Entendeu? Não retenha, não guarde, derrama. Nós estamos aqui para isso. Ai, mas se eu derramar e eu ficar sem? Jamais. Repreendo em nome de Jesus esse pensamento seu. Deus não age assim. O Espírito Santo de Deus te enche na medida que você pede porque você quer derramar. Agora, se ele vê que você está pedindo porque você quer só para você, vai chegar uma hora que Deus vai se silenciar na sua vida. E eu te digo, é desesperador o silêncio de Deus. É desesperador. Então não espere Deus silenciar. Continue ouvindo a voz dele. Continue trabalhando. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós pedimos a presença do Seu Santo Espírito nessa hora de maneira sobrenatural. Que Seu Espírito Santo, Pai, venha e tome o lugar de honra na nossa vida. Nós damos essa permissão totalmente. Venha, Espírito Santo, toma o seu lugar de honra na nossa vida. Nikantarabás, remantarabá, sheadoyamantarabá. Em nome de Jesus, Espírito Santo, transforma-nos. Transforma a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos. Vai transformando todo o nosso ser, a nossa maneira de falar. Transforma o nosso coração. Tudo que nós geramos, que seja gerado para edificar a vida de outras pessoas, para levar o amor de Cristo às pessoas. Em nome de Jesus. Transforma, 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 transforma. Em nome de Jesus. Lança o fogo poderoso do trono de Deus sobre nós agora. Queimando tudo que não presta, em nome de Jesus. Dissipando todas as fortalezas que insistem em ficar sobre a nossa vida agora, em nome de Jesus. Toda fortaleza da incredulidade seja dissipada agora em nome do Senhor Jesus. Toda fortaleza resistente em ser obediente a tudo que Jesus pediu para que fizéssemos, que caia por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que as nossas mãos sejam usadas para abençoar, para ajudar, para levantar aquele que precisa, para abraçar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Usa-nos, Pai. Usa-nos, capacita-nos. Nós pedimos isso ao Senhor. Queremos servir o Teu reino, Te dar a honra e a glória. Somos servos fiéis do Senhor. Unge, Senhor, a nossa cabeça com óleo, em nome de Jesus. Transborda, Senhor. Transborda-nos com o Teu óleo. Que esse transbordo seja a marca na vida de todo aquele que passar por nós durante o nosso caminho no dia de hoje. Que o nosso coração entenda a alegria que é em dar, em falar do amor de Jesus, em estender a mão àquele que precisa. Que a nossa boca se cale diante de tudo aquilo que nós não precisamos dizer. Que todo orgulho caia por terra em nome de Jesus. Eu rejeito e repreendo todo orgulho em nome de Jesus. Todo ego saia agora em nome de Jesus. Que todo ego se feche e se cale em nome de Jesus. Que toda autossuficiência saia agora em nome de Jesus da vida de todos nós. Nós não somos autossuficientes, Pai. Nós reconhecemos que somos totalmente dependentes do Senhor e nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, eu declaro que sou totalmente dependente do Senhor para tudo na minha vida.
para tudo, Senhor, para decidir todas as coisas, todas as situações da minha vida. Eu preciso do Senhor, eu não posso fazer nada sozinha. Nada, nada. Para tudo eu preciso do Senhor. Toma, Espírito Santo, pela minha mão. Toma, Espírito Santo, pela mão de cada um de nós. Nos ensine a caminhar nessa direção, sem desviar os nossos passos, nem para a direita e nem para a esquerda. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a nossa fé seja maior hoje do que ontem. Em nome de Jesus. Que a nossa fé seja aumentada na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Através da nossa entrega, do nosso jejum, das nossas orações, da nossa intimidade com o Senhor. A nossa intimidade com o Senhor aumenta a nossa fé, nos posiciona cada dia mais como filhas amadas, separadas, escolhidas. Obrigada, meu Deus, por quem o Senhor é na nossa vida, o nosso Pai que nos protege, que nos traz o prover, o sustento. Obrigada, meu Pai. Obrigada, Jesus, pela paz que o Senhor derrama nessa hora sobre a nossa vida. Essa paz só o Senhor pode nos dar. Que tenhamos a humildade no nosso coração de reconhecer que não somos melhor do que ninguém. Todos nós somos iguais. Somos imagem e semelhança do Senhor. Todos nós somos iguais. E se nós carregamos um conhecimento da palavra do Senhor diferente do de outro irmão, que nós possamos compartilhar com muito amor e respeito, para que a verdade do Teu Evangelho, Pai, alcance o coração do máximo de pessoas que nós conseguirmos, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Ensina-nos, meu Pai, em nome de Jesus, a trilhar esse caminho, a fazer essa rota da verdade. Ensina-nos, Senhor, diante de todas as pessoas que precisam da Tua palavra, a levarmos a Tua verdade a elas. Somente a Tua verdade, Pai. Que os nossos sentimentos e as nossas emoções saiam nessa hora, para que a Tua verdade seja apresentada, Pai, em nome de Jesus. Desejamos essa vida, guiados pela Tua palavra, pela Tua verdade, e não pelos nossos sentimentos. Espírito Santo de Deus, ensina-nos a calar a nossa alma. Ensina-nos a calar a nossa alma de forma que o nosso espírito consiga ouvir a Tua doce e suave voz. Em nome de Jesus. Envie anjos, Pai. Anjos ministradores de cura em todo o ambiente agora onde cada um dos seus filhos e filhas estão. Que os seus anjos ministradores de cura possam tocar de forma profunda, poderosa, a enfermidade que acomete seus filhos e suas filhas, Pai, nessa hora. Em nome de Jesus eu declaro que pelo poder do nome de Jesus Cristo, toda enfermidade, pela raiz, está sendo arrancada agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Arrancada toda enfermidade pela raiz. Anjos do Senhor, em nome de Jesus, pega a raiz dessa doença, a raiz dessa enfermidade, torce ela e arranca em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus.
Que o fogo do Espírito Santo de Deus toca agora, de onde foi arrancada essa enfermidade, selando. O sangue de Cristo está sendo passado, selando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus e pelo poder do nome de Jesus. Neiabado Yacantarabás. Eu declaro cura total, completa, restauração, Ramandarabás, reconstrução, Nicantarabás, pelo poder do nome santo de Jesus Cristo, porque é o nome do nosso amado Jesus que traz a cura, Nibandarabás. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por esse nível de fé que o Senhor tem levado todos nós a alcançar. Obrigada, obrigada, obrigada. Eu consagro ao Senhor esse ministério, declaro que esse ministério é do Senhor, toda honra e toda glória é do Senhor. Todos os dias assim será enquanto eu viver, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito na vida de todos desse ministério. Obrigada, Senhor. Obrigada. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. Todos vocês, todos do ministério estão debaixo da bênção do Senhor. Estão debaixo do avivamento do Espírito Santo, do propósito desse ministério. Hoje é o jejum do ministério, passando para lembrar vocês. À noite nós temos o estudo através do Google Meet. Para quem nunca participou e gostaria de participar, o link está no bio do Instagram. É só você entrar lá no grupo do WhatsApp e aguardar que às 19h20 chega o link para você entrar, tá bom? Para participar, em nome de Jesus. E que você tenha um dia abençoado, um dia transbordante da presença do Senhor. Que em tudo você veja o amor de Deus na sua vida, nas coisas que você tem, nas coisas que você pode desfrutar. Tudo é o amor de Deus na sua vida. Se você abre a porta da sua casa e consegue ver o céu e consegue ver as nuvens, e se tem uma árvore que o vento balança, contemple. O contemplar também é agradecer a Deus pelo que você está vendo. Sinta o vento. Quanto tempo faz que você não sente o vento? Não aquele vento que bagunça o teu cabelo e você acha ruim. Não estou falando desse vento. Eu estou falando daquele vento que você senta numa cadeira ou na calçada e só sente o vento. Obrigada, meu Deus. Que vento suave da tua presença. Amém? Deus te abençoe. Eu desejo que você viva toda a graça de Deus. Eu desejo que você viva esse amor e essa fé em conexão, para que a sua vida seja transformada para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã. Em nome de Jesus. Tchau.